Olá, turminha do quarto ano. Olha a tia Mari aqui para bater um papo com vocês. É isso aí. Vamos aprender mais um pouquinho? Tia Mari tá com muita saudade, não vê a hora dessa pandemia passar e juntos, não é? Podermos aprender mais um pouquinho. Ok? Hoje nós vamos aprender sobre as relações entre os seres vivos. Vocês sabem que existe uma grande diversidade de seres vivos no nosso planeta, não é? E eles mantêm uma relação, às vezes chamada de normal, às vezes não, mas eles são necessários um para o outro. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas relações? A relação entre os animais e os vegetais. Tia Mari já falou com vocês que todos os seres vivos são muito importantes, tá? Para a vida um dos outros. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós não vivemos isolados. Ao contrário, nós mantemos uma relação entre si. Ou seja, compartilhamos, nos envolvemos e assim mantemos as nossas relações de convivência e sobrevivência, independente muitas vezes das nossas diferenças. Então, para que tudo ocorra bem, para que não haja um desequilíbrio, não é? É necessário que esses seres vivos se relacionem, tá? Tanto animais entre si, como animais e vegetais. Vamos lá conhecer um pouquinho dessas relações. A relação de animais com outros animais. Não é? Geralmente, eles vivem em bandos, eles são organizados em comunidades. Olha que interessante, eles também se organizam em. Vamos conhecer algumas dessas espécies, como dos pássaros, os bandos, não é? Todos juntinhos, seguem rumo ao que desejam, se organizando em bandos. Os cardumes de peixe muitas vezes estão ali juntinhos, uns protegendo os outros dos seus predadores, ou então em busca daquele alimento, e todos unidos e reunidos em comunidade. As abelhas, as operárias, as formiguinhas, já pararam para observar como elas são unidas e organizadas? Pois é, tirem um tempinho, observem, mas não toquem, hein? Algumas delas mordem e dói bastante, mas nós podemos aprender também com elas e trazer isso para a nossa realidade, essa organização. Vamos conhecer agora mais um tipo de relação, as famílias. Exatamente, esses animais, essas relações entre eles existem também, onde as funções são divididas. Por exemplo, os animais macho, eles saem em busca do alimento para onde, para quem? Para as suas famílias, para ajudar na sua sobrevivência. Mas existem também curiosidades de alguns deles que não agem dessa forma. Sabe quem sai para buscar o alimento? A fêmea, a mamãe leoa, exatamente. Enquanto o leão, tá? O macho fica ali cuidando da sua família. Quem sai em busca do alimento é ela, a leoa. Olha que interessante essa relação familiar na vida dos animais. Muito legal, não é? Vamos partir para a próxima. As associações gregárias, não é? São membros que muitas vezes não têm nenhum parentesco, mas, no entanto, no próprio bando, ele vai ajudar aquele filhote do outro ser vivo da sua espécie, independente de ser seu ou não. Olha que legal,
nós poderíamos também trazer esse exemplo para a vida nossa, dos seres humanos, independente de ser da nossa família ou não, ajudar o próximo. Vivendo e aprendendo, tá? Até com os animais. Outra relação interessante que nós devemos observar, que até lá no mundo animal, independente das suas diferenças, eles se ajudam, eles se relacionam, como é o caso do quero-quero. Olha essa imagem acima, né? Nós temos aí um búfalo e alguns pássaros aí nas suas costas. O que será que eles estão fazendo? Dando massagem? Não, eles estão se alimentando, eles estão fazendo uma relação alimentar, ingerindo, consumindo, né, insetos que estavam ali nas costas daquele animal, sugando o seu sangue, que já é uma outra relação que nós vamos aprender mais adiante, mas, no entanto, eles também estão ajudando aquele animal, os livrando daquele parasita e também do incômodo da coceirinha. Mas, mesmo com as suas diferenças, um se relaciona com o outro, não provocando prejuízo para nenhuma das duas espécies. Ao contrário, não é? Um ajudando o outro. Vamos continuar? O inquilinismo e o comensalismo é outra relação, são outras relações, tá? Entre os seres vivos. Não sei se vocês no dia a dia já ouviram uma palavra chamada inquilino. Por exemplo, tia Mari tem uma casa, um imóvel, e ela vai alugar aquele imóvel para uma pessoa. Então, como é chamada aquela pessoa que vai morar no meu imóvel? Inquilino. Assim é o que acontece com essa relação entre esses seres vivos. O inquilinismo é, por exemplo, uma bela árvore frondosa e seus galhos. Vem um João de barro, não é? E vai construir a sua casinha ali, onde ele vai se reproduzir, vai ter os seus filhotinhos e vai viver. Ele será o inquilino exatamente daquela árvore. Então, um ajudando o outro. No comensalismo, olha como ocorre essa relação alimentar. São eles os micro-organismos, não é? Tão interessante e tão importante para o dia a dia daqueles seres que não têm mais vida, não é? Eles vão consumir aquele ser, ele vai decompor, ajudar no processo de decomposição daquele ser vivo. Então, como tia Mari falou para vocês, até os micro-organismos são importantes para esse equilíbrio na vida dos seres vivos. Continuando, o parasitismo. Nossa! Já ouviram alguém chamar um outro de parasita? O que isso quer dizer? Quando a gente fala assim, poxa, você é um parasita, hein? A gente quer dizer que aquele indivíduo não faz nada, é um folgado, não é? Nas relações também entre os seres vivos, existem realmente esses parasitas, como o piolho, o verme, não é? O piolho, ele se aloja aqui, ó, no nosso couro cabeludo e sai sugando o nosso sangue. Não tá nem aí para produzir o seu alimento, fica ali, ó, no bem bom, na maior folga. Os vermes também se alojam em nosso intestino. E aí o que acontece? Vai se nutrir, vai se alimentar de toda a nossa energia. Olha que coisa horrível, não é? Mas eles são importantes também em outros setores da vida animal, certo? Eles também estão ali
para ajudar e proporcionar essa cadeia, essa sequência da vida dos seres vivos. O carrapato é outro parasita, tá? Onde se alimenta também de quê? Do sangue daquele animal. Mas aí, nessa relação, um ser vivo vai prejudicar o outro, certo? Nós devemos ficar atento a essa citação que a tia Mari acabou de falar para vocês. Nessa relação entre os parasitas, um ser vivo sai prejudicado. Nem tudo são flores, tá? Então vamos a mais uma, a competição. Ei, aquele que for mais forte, que tiver as maiores garras, que subam na parede. É isso mesmo. Nesse mundo e nessa relação aí entre os seres vivos, também existe a competição, a rivalidade, é isso mesmo, não é? Na conquista do alimento, da água, da luz, do seu espaço, independente do seu tamanho ou espécie, eles também sabem competir. O predatismo, tá? É onde aquele mais forte vai lá e ataca, captura o outro ser vivo, como no caso da leoa que vai pegar a gazela. Nessa relação, o predador é aquele que vai capturar o que deseja. O capturado será a presa. Então, turminha, descobrimos muitas novidades agora e novas palavrinhas bem científicas para ampliar o nosso vocabulário. Até o próximo encontro, até a nossa aulinha online, onde nós vamos fazer a correção das atividades solicitadas na trilha. Não deixem acumular atividade, respondam logo, façam as suas postagens na salinha SAIS. Fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Um cheiro!